Bem-vindo você que me acompanha aqui no YouTube da Missão Esportes, finalmente voltando, né? Várias promessas de vir, várias promessas de fazer. Estamos lançando semanalmente a nossa tier list aqui, eu venho aqui com o Jorge e a gente faz nossa ciência aqui para vocês, fazendo aquelas tier lists de jogadores, de atacantes, meio-campos, e vamos continuar fazendo essas playlists, né? O Lucas também vem aqui soltar alguns vídeos, então essa produção de conteúdo aqui aos poucos vai indo, mas tá saindo. O importante é que tá saindo e a gente vai soltando aqui aos poucos, a gente vai se conectando um pouco mais nesses vídeos aqui, que são um pouco mais longos do que aqueles vídeos no Instagram, né? Mas para você que caiu de paraquedas aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Missão Esportes, bota lá Missão Esportes, Esportes sem S ou com S, e confere também o nosso site, a produção de conteúdo tá saindo em várias frentes, inclusive esse vídeo aqui, eu soltei uma versão de Reels dele lá no Instagram, que chama um pouco mais aqui pra gente conversar no YouTube, que é onde tem mais espaço. O Instagram acaba sendo um negócio muito curto, fazer 1 minuto e meio ali, e aqui a gente pode discutir com mais profundidade sobre o tema, e esse vai ser um novo padrão aqui na missão. Os vídeos que eu solto lá no Instagram, eu vou trazer uma versão mais completa dele aqui no YouTube, né? Então, se você não segue, dá uma corridinha lá, já segue. Se você caiu aqui agora pelo Instagram, se fez o caminho inverso, não se esquece de seguir o canal aqui, curtir o canal no YouTube relativamente menor do que lá no Instagram, né? Então ajuda a gente a conseguir crescer por aqui também e conseguir trazer mais conteúdos por aqui. Mas sem mais delongas, né? Sem mais enrolação, hoje vamos falar um pouco sobre esse caso do Lucas Paquetá, que está na iminência de ser banido do futebol. É o que a Football Association, né, a Federação Inglesa de Futebol, vai pedir à FIFA caso ele seja condenado no julgamento que acontece muito em breve. O caso do Paquetá, por que eu resolvi falar do caso do Paquetá? Deixando bem claro aqui no começo que não é para defender o Paquetá, não é para passar pano para os atos de manipulação de resultado e qualquer coisa que envolva aposta no esporte. Não é esse o intuito. O meu intuito é mostrar uma certa hipocrisia da Football Association, né, com esse caso do Paquetá, porque são dois pesos e duas medidas, tomando como base com outras coisas que já aconteceram em punições aplicadas por eles, e a gente também vai discutir aqui um pouquinho do regulamento, né, de apostas do futebol inglês. Então, começando do começo, tentei minhas anotações aqui para lembrar, né, a ordem de falar cada coisa para ficar um negócio mais organizado, né? Senão as ideias vão fluindo e eu acabo não falando muita coisa direito aqui no final. TDAH show. Como eu falei, a Federação Inglesa pediu o banimento do Paquetá do futebol, e pelo que eu consegui achar, com todas as pesquisas que eu consegui fazer, cerca de 63 jogadores foram banidos do futebol até hoje. A grande, imensa maioria desses jogadores estão na Ásia, são jogadores asiáticos, e depois vem ali jogadores da América do Central, jogadores europeus. A gente sabe que o futebol nasce na Europa, a FIFA é sediada na Europa, a maioria das grandes ligas estão na Europa, então tem todo esse eurocentrismo, né, que não vem só do futebol, vem desde sempre em nossa história. Então, apenas 4 jogadores foram banidos, 4 europeus foram banidos do futebol. Eu até separei os nomes deles aqui e nenhum jogador grande de fato foi banido, né? Se o Paquetá for banido, talvez ele seja o maior jogador banido até hoje. Não que o Paquetá seja também um daqueles jogadores gigantes, né? Mas de maior conhecimento. Vindo aqui para os europeus que já foram banidos do futebol, né? O Jonathan Banchini é um jogador que foi banido do futebol italiano, e ele foi banido pelo uso de cocaína. Ele caiu no antidoping pela primeira vez, foi suspenso, quando voltou aos gramados ele caiu novamente nesse teste, aí foi banido de vez do futebol. E fora ele, nós temos 3 outros jogadores europeus que foram também banidos do futebol, e esses 3 têm algo em comum, que é o envolvimento com apostas, né? 2 deles são austríacos, que é o Dominik Taboga, o Sanel Kujic e o croata Daniel Mandarić. Todos esses jogadores, sem exceção esses 3, envolvidos com apostas. O Mandarić, inclusive, chegou a ser preso por conta de apostas, né? E o Kujic, o austríaco, também foi preso, mas esse foi por conta de tráfico de drogas. Esses jogadores, o único que não foi preso, né, que é o Dominik Taboga, ele foi, além de manipular resultados, ele convenceu outros jogadores a fazer isso também. Então são casos mais agravantes, né? São jogadores que foram presos, jogadores que envolvidos com drogas, jogadores que convenceram outros a também manipular
resultados. Então, a gente pega que a grande maioria dos jogadores que são banidos por conta disso são jogadores que não estão na Europa, jogadores que não são europeus, né? Aqui no Brasil, recentemente, na operação que nós tivemos, alguns jogadores foram banidos, como foi o caso do Igor Catatal. Então, o caso do Paquetá, ele me chama a atenção, e novamente, não é defendendo o Lucas Paquetá. O que me chama a atenção é que nós temos históricos de suspensões pela Football Association na Inglaterra, de jogadores que também se envolveram com apostas. A gente tem um caso do Ivan Toney, né, do Brentford, que chegou à seleção inglesa e ele foi banido por apenas 8 meses pelo envolvimento de apostas em jogos que ele estava apostando contra o próprio time. Ele apostou contra o próprio time e conseguiu apenas 8 meses de punição por causa disso, né? Outro caso é o Bradley Wood. E aqui já vem um caso onde a pena é mais pesada. Ele levou 6 anos de punição por forçar cartão, que é um caso parecido com o Paquetá, entende? O Paquetá está sendo julgado por, supostamente, eu digo supostamente porque ele ainda está sendo julgado. O Paquetá está sendo julgado por supostamente forçar cartões em 4 jogos. E a punição para ele seria o banimento do futebol. O Bradley Wood, o jogador da 5ª divisão inglesa, ele foi banido, ele foi suspenso por 6 anos, que é uma pena alta, mas é uma pena que não bane para sempre. A depender da idade do jogador, sim, para sempre, porque um cara de 34 anos, depois de ser banido por 6 anos, não volta mais à atividade. Mas o fio da meada não foi banido do futebol, ele foi suspenso do futebol, né? A gente tem o caso do Daniel Sturridge, que é muito parecido com o caso do Bruno Henrique agora, que está sendo investigado também, né? De vazar informações privilegiadas para o irmão apostar. E por conta disso, o Sturridge ele levou 4 meses de punição. A princípio eram algumas semanas, mas a pena foi aumentada para 4 meses. E a gente tem o caso do Kevin Trippier, que ele foi suspenso, né, por 10 semanas, porque ele apostou na própria transferência. Ele sabia que seria transferido e apostou na própria transferência. E o caso mais engraçado para mim aqui é do Gui Kellis, não é inglês, não é europeu, é um argentino, um zagueiro argentino, quem vai se lembrar aí do Gui Kellis. Ele comprovadamente ele fez 29 apostas em 3 semanas. A punição pro Gui Kellis, por mais que ele não tenha apostado no próprio jogo, e aí entram cláusulas diferentes ali das regras do futebol inglês, apesar de ter apostado 29 vezes e ter sido comprovado, ele teve que pagar apenas uma multa de R$22. Você entende como, por mais que seja diferente, que são casos diferentes, ele não efetivamente apostou no jogo que ele estava jogando, ele apostou. O jogador não pode apostar. Ele apostou e teve que pagar apenas 22 mil libras. Ele sequer foi suspenso. Entende? Me parecem ser 2 pesos e 2 medidas. O que o Paquetá supostamente fez, caso seja condenado, é uma ação deplorável, uma ação que o futebol precisa combater. Ainda mais que nessa nova leva de apostas que vem surgindo agora. É isso, esse é um ponto também. Essa nova leva de apostas que está surgindo é algo que está acontecendo no Brasil. Claro, há todo um expoente de apostas agora no mundo que surge também, mas o Brasil foi onde cresceu esse tanto de apostas agora. Na Inglaterra, ali no Reino Unido, é muito comum a cultura de se apostar ir em uma casa de apostas, que é uma casa física, e fazer sua aposta lá pro jogo. Então essa cultura para eles já existe há muito tempo, então já é mais, esse tipo de caso já é mais recorrente, eles já estão mais acostumados a lidar com esse tipo de caso, porque a cultura de apostas esportivas lá já é mais consolidada, já existe há muito mais tempo do que existe aqui. Então, inclusive nos Estados Unidos também tem isso, né? A gente tem um caso famoso do Pete Rose no beisebol, e ele até hoje não tá no Hall da Fama por conta de casos de manipulação de resultados. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é que por mais que sim, caso seja comprovado, caso seja confirmado que o Paquetá é culpado, deve haver uma punição rigorosa, não essas punições que eu acabei de citar aqui, de poucos meses, punição de ano, cara. Pune o cara por 2 anos, que seja, 3 anos. Isso pro jogador, às vezes, é o mesmo que encerrar a carreira. Só que o banimento do futebol, quando você tem uma jurisprudência que não bane por isso outros jogadores no mesmo local ali, do mesmo país, chega a ser um pouco pitoresco, porque se a FIFA acata essa decisão que a Football Association vai pedir à FIFA o banimento do Paquetá, ela abre um precedente de zero tolerância com apostas, o que também, caso aconteça e a partir desse dia
qualquer envolvimento com apostas resulte em banimento, beleza, lindo, eu apoio, correto. Mas o problema é que tratar as coisas com dois pesos e duas medidas deixa um pouco, ao menos para mim, perde um pouco a credibilidade do que você está fazendo, né? Se todos os jogadores envolvidos com aposta fossem banidos, perfeito, lindo. Mas agora quando alguns são banidos e outros não, principalmente jogadores da Europa que nunca são banidos, eles têm que passar muito do ponto para serem banidos, deixa um pouco essa pulga atrás da orelha. Vou ratificar mais uma vez para que fique claro, não estou defendendo o ato de manipular resultados ou de apostar, o jogador apostar, né? Você, na sua casa, pode apostar quando você quiser, mas com consciência, claro, não vai apostar o dinheiro da sua família, mas o jogador não pode fazer isso. Então a regra tem que valer a mesma para todos. Eu acho que estão passando no ponto com o Paquetá, olhando para trás e vendo o que aconteceu com outros jogadores, né? Mas no final das contas, essa é a minha opinião. Se você discorda, por favor, educadamente, aqui embaixo, comente. Fale, traga seu ponto. Se eu errei em algo aqui, em alguma informação, traga aqui também, bote aqui embaixo, que a gente pode aprender um com o outro e continuar pesquisando e continuar falando sobre esses temas, né? E para finalizar, eu quero convidar você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo a nos seguir aqui no YouTube e também nos seguir lá no Instagram da Missão, @Missão Esportes, para você conferir tudo que nós estamos fazendo, né? Principalmente sobre futebol americano, basquete, beisebol. Nós estamos falando ali sobre todos os esportes no final das contas. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo também para ajudar o nosso trabalho que está começando aqui no YouTube e a compartilhar. No mais, um grande beijo, um grande abraço. Nos vemos em breve, eu espero. E não se esqueça de deixar sua opinião aqui sobre esse caso do Paquetá.